Olá, amigo portista. Hoje o Dragão volta a respirar fundo, volta a encher o peito e a lembrar a todos porque o Porto é diferente. Aqui não se fala com neutralidade, fala-se com alma. Aqui não se analisa o Porto, sente-se o Porto. Foi uma semana intensa, cheia de emoções, polémicas, vitórias sofridas e lições de caráter. Farioli voltou a mexer na equipa, os jovens responderam com garra, os suplentes provaram que são tão importantes como os titulares e, até fora das quatro linhas, o Porto mostrou que continua atento, firme e com a sua identidade intacta. Por isso, se és daqueles que vibra com cada golo, que sente o rugido do dragão no peito e que acredita até ao último segundo, este é o teu espaço. Deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve o canal, porque o que vem aí é Porto puro, Porto real, Porto com alma. O que vais ouvir agora vai incendiar as conversas entre os verdadeiros portistas. Há momentos em que o Porto não precisa de promessas, precisa de coragem. E foi isso que Francesco Farioli mostrou diante do Braga. Coragem para mexer, para arriscar e para provar que este grupo está vivo. Com Rodrigo Mora e William Gomes de início e Eustáquio no banco, mas com voz de líder, o treinador italiano mostrou que o Porto não é apenas uma equipa, é um organismo em mutação, onde todos contam, onde cada peça é essencial. Foi um jogo duro, contra uma equipa muito bem treinada, com qualidade e fisicalidade. Resultado e exibição muito importantes pela resiliência, disse Farioli no fim. Mas o mais marcante veio quando falou de quem nem sequer jogou. O Eustáquio, no banco, foi como meu adjunto. Falava, orientava, apoiava. É difícil descrever a minha gratidão por ter jogadores assim. É isto que define o Porto. Não são apenas os 11 que entram em campo, são os 20 tal que vivem o jogo com o mesmo sangue. Enquanto uns correm no relvado, outros comandam com a voz, com o exemplo, com o espírito. E quando o Porto precisou de paciência e controlo, Farioli mostrou a maturidade de quem entende que há várias formas de dominar. Há duas maneiras de controlar um jogo, com bola e sem bola. O Porto não teve a posse que queria, é verdade, mas teve o que realmente importa: caráter, disciplina e alma. O golo sofrido, bola parada. O resto, nada. Contra um Braga que vinha de golear toda a gente, o Porto limitou-os a um único remate perigoso e respondeu com a força que só quem tem mentalidade de campeão conhece. Farioli deixou no ar um sentimento que todos os portistas partilham: orgulho no coletivo. Temos uma época longa, com muitos jogos. Rodrigo e William tiveram um impacto muito bom, tal como os que entraram. Deram-nos o ímpeto para a vitória. E esse ímpeto foi visível em cada minuto. Rodrigo Mora, ainda jovem, mas com atitude de veterano. William Gomes, destemido, sempre de frente, sempre a querer bola. E um banco que parecia viver cada lance como se estivesse dentro do campo. O Porto reinventou-se dentro da sua própria identidade. Lutou, adaptou-se e venceu. Não foi um jogo bonito, foi um jogo a Porto. E no fim, quando o apito soou, a sensação era clara: este grupo pode mudar de caras, mas a alma é sempre a mesma. Porque o segredo do Porto está nisto: no compromisso, na entreajuda, na entrega total. E quando até os suplentes se tornam adjuntos de alma e coração, não há sistema que falhe. O Porto venceu o Braga porque quis mais. Porque acreditou. Porque foi Porto. Há equipas que vivem das estrelas, mas o Porto vive da alma. E quando a alma está em todo o plantel, o banco deixa de ser apenas banco. Passa a ser uma força invisível, pronta para mudar o rumo do jogo. Foi assim frente ao Braga, num duelo onde o Porto teve de lutar contra tudo. Um adversário em forma, uma noite de nervos e a pressão de quem lidera o campeonato. No final, Francesco Farioli não teve dúvidas. Já temos muitos jogos que nos mostram a importância dos jogadores que acabam o jogo. Hoje foi mais um. Mais um exemplo de como o Porto vence não só com os 11 que começam, mas também com os que entram, com os que esperam, com os que nunca deixam de acreditar. O treinador elogiou o esforço de todos, mas destacou os nomes que mudaram o destino da partida. Gabri Veiga, com a assistência que desbloqueou o jogo. Borja Sainz, com o golo da vitória. Pablo Rosário, que entrou para dar força, equilíbrio e alma ao meio-campo. E até Martim Fernandes, o jovem que entrou para segurar a vantagem com maturidade de veterano. Sentimos-nos bem porque jogámos contra uma equipa muito bem treinada, muito agressiva. O espírito da equipa foi fantástico. Tivemos oportunidades para resolver antes, mas a atitude foi incrível, afirmou Farioli. E quem viu o jogo sentiu isso. O Porto não brilhou, mas nunca desistiu. O Braga atacou, pressionou e tentou sufocar, mas a cada investida o Porto respondia com garra,
com inteligência e com o coração. Ao intervalo, Farioli não gritou. Calmamente, lembrou à equipa quem eles são. O jogo estava como tínhamos preparado. Sofremos um pouco no início da segunda parte, mas controlámos bem sem bola. Temos de ser capazes de nos ajustar quando o adversário nos obriga a jogar diferente. E o Porto ajustou. Defendeu quando teve de defender, esperou quando teve de esperar e atacou no momento certo, com cabeça fria e alma quente. O que se viu foi um Porto adulto, consciente, paciente. Um Porto que já aprendeu a ganhar de várias maneiras, com bola, sem bola, com brilho, com suor, mas sempre com o mesmo destino, a vitória. E a vitória de Farioli é também a vitória da gestão. Porque há poucos treinadores que conseguem convencer suplentes de luxo a jogarem com alma de titulares. No Porto, ninguém se sente fora. No Porto, todos contam. E essa é a maior força desta equipa. Cada gol do Porto hoje tem muitos autores. O que marca, o que assiste, o que defende, o que apoia do banco e até o que levanta a equipa quando o jogo parece fugir. Foi assim contra o Braga. Uma vitória do coletivo, da união, da crença. Farioli não falou de tática. Falou de alma. Falou de um grupo que não desiste, que aceita o sacrifício e que sabe que, no Dragão, cada minuto é uma batalha. E é por isso que, neste momento, o Porto está onde merece, no topo. Não porque tenha os melhores nomes, mas porque tem o maior coração. E no futebol, o coração ainda ganha jogos. No Dragão vive-se o futebol de forma diferente. Aqui não há silêncio, não há indiferença, não há morno. Há paixão, há emoção, há coração. E, às vezes, o coração transborda. Durante o jogo com o Moreirense, na 9ª jornada, esse fervor ultrapassou a linha do razoável e custou caro. A Federação Portuguesa de Futebol aplicou ao Porto uma multa total de 5.863 euros, sendo 2.550 euros referentes ao arremesso de uma garrafa de água na direção de Samu Aguioa durante os festejos do gol do empate. O episódio aconteceu junto à zona dos adeptos portistas, no momento em que os jogadores celebravam 1-1 com a emoção de quem se recusa a baixar os braços. O relatório é frio, como sempre. Durante os festejos, foi arremessada uma garrafa plástica com líquido incolor, presumivelmente água, que atingiu as chuteiras do jogador, sem causar qualquer dano físico nem interrupção do jogo. Mas quem conhece o Dragão sabe que há algo mais por trás deste incidente. Não é violência, é paixão desmedida. É emoção que se confunde com raiva. É o coração azul e branco a explodir num segundo de loucura. O autor foi identificado, como mandam as regras. E o clube, como sempre, assumiu a responsabilidade. Mas fica a lição. O Porto é emoção, sim, mas também é exemplo. Porque ser Porto não é perder o controlo. É transformar essa força bruta em energia positiva, em apoio, em rugido, em empurrão para a vitória. O Dragão é um vulcão. E quem já lá esteve sabe o que é sentir aquele estádio a tremer, a vibrar, a empurrar os jogadores para lá dos limites. Mas o que torna o Porto diferente é precisamente a capacidade de usar essa força para vencer, não para ferir. Num tempo em que o futebol se torna cada vez mais frio, higiênico e impessoal, o Porto continua a ser o último reduto da emoção verdadeira. Sim, há multas, há castigos, há relatórios, mas também há algo que nunca se poderá medir em euros, a alma portista. E o que aconteceu em Moreira de Cónegos é o retrato disso. Os adeptos estavam ali, de corpo e alma, a ver a equipa lutar contra tudo, a virar um jogo difícil, a sofrer e a reagir. O gol de Samu foi o grito que libertou a angústia de 90 minutos intensos. E, no meio da euforia, alguém foi longe demais. O Porto pagará a multa, como deve ser. Mas o preço da paixão nunca se paga por completo, porque é ela que faz o Porto ser o que é. É preciso canalizar essa energia, não apagá-la. Porque quando o dragão ruge, o país treme. E que nunca deixemos de rugir, apenas com inteligência, com orgulho e com respeito. No final, esta é a verdade. Preferimos pagar multas do que viver em silêncio. Porque no Porto, até os erros têm emoção. E se há um clube onde o amor se sente até nas pequenas falhas, esse clube é o nosso. Há momentos que definem uma vitória. E, contra o Braga, esse momento teve nome e número. Pablo Rosário, camisola 13. O jogo estava preso. O Porto sofria para sair com bola e o Braga parecia ganhar terreno. Foi então que Francesco Farioli fez o que só um treinador que confia nos seus homens é capaz de fazer. Arriscou, mexeu, acreditou. Aos 73 minutos, tirou William Gomes, lançou Pablo Rosário e mudou o rumo da história.
A entrada do médio dominicano trouxe aquilo que faltava: equilíbrio, força, intensidade e alma. Em poucos minutos, Rosário transformou a energia do jogo, recuperou bolas, impôs presença física e deu estabilidade ao meio-campo. O Braga, que até aí circulava com liberdade, de repente perdeu espaço, perdeu tempo, perdeu confiança. E foi nesse momento que o Porto voltou a ser Porto. Com a entrada de Rosário, Gabri Veiga foi desviado para o corredor direito, posição onde o galego confessou sentir-se menos à vontade. Mas o futebol tem destas ironias. Foi dali que nasceu a jogada decisiva. Uma recuperação no meio-campo, um passe certeiro, uma aceleração no flanco e o cruzamento perfeito que encontrou Borja Sainz no coração da área. Gol do Porto, vitória do Dragão, delírio nas bancadas. E tudo começou naquela substituição que, à primeira vista, podia parecer arriscada. Mas é essa a marca de Farioli. Ele acredita nos detalhes, nos momentos, na alma de quem entra para mudar o rumo do jogo. E Rosário respondeu como um guerreiro. A partir do minuto em que o dominicano entrou, o Braga desapareceu ofensivamente. Nenhum remate, nenhuma bola parada, nenhuma entrada na área. O Porto recuperou o controlo e, com ele, a serenidade que precisava para segurar os 3 pontos. O meio-campo voltou a respirar, a defesa voltou a mandar e o Dragão voltou a rugir. Rosário não precisou de marcar para ser herói. Foi a força silenciosa, o escudo invisível, o coração que bombeou energia para todo o campo. E quando o apito final soou, havia um nome que todos no relvado reconheceram em silêncio: o dele. No final, Farioli explicou o que todos tinham visto. Precisávamos de poder no meio-campo. Contra uma equipa intensa e imóvel, era preciso alguém como o Pablo. Ele trouxe estabilidade e ajudou-nos a recuperar o controlo. Coincidência ou não, o golo veio logo a seguir. Coincidência? Não. Foi o reflexo de uma mentalidade. Num Porto que não vive de nomes, mas de momentos, Rosário mostrou que o segredo do sucesso está na entrega, na atitude e na fé no coletivo. Cada vez que veste a camisola azul e branca, o dominicano joga como quem tem algo a provar, e prova sempre. Acredita, luta, sente. E quando entra, a equipa muda. Não há número que traduza o impacto dele, não há estatística que explique o que ele faz. Há apenas uma certeza: quando Rosário está em campo, o Porto ganha uma nova alma. E talvez seja isso que distingue o Porto dos outros. Aqui, o herói nem sempre é quem marca. Às vezes, é quem entra para equilibrar, para fechar, para lutar, para ser Porto. Nem todas as vitórias nascem do brilho. Algumas nascem da dor, da força, da fé. E o Porto, este Porto de Farioli, está a mostrar que sabe vencer mesmo quando o corpo pede pausa e a mente pede calma. O jogo com o Braga deixou marcas, não só nas pernas, mas também na alma. Foi duro, foi intenso, foi daqueles jogos em que cada metro conquistado parecia uma guerra. E ainda assim, o Porto venceu. Não porque estava no seu auge, mas porque se recusou a cair. Muito se falou, nos dias seguintes, dos tais sinais de alerta no líder. E sim, eles existem. Há fadiga, há um ligeiro travão depois de um arranque demolidor, há a sensação de que falta um pouco daquela chama que incendiava o Dragão nas primeiras jornadas. Mas há algo que nenhum dado consegue medir: o coração. Farioli pegou numa equipa em reconstrução e moldou-a à sua imagem. Jovem, corajosa, crente. Transformou dúvidas em certezas, fragilidades em força e fez renascer uma alma coletiva que estava adormecida. Mesmo nos jogos menos conseguidos, há uma ideia, uma crença, uma união que não se vê em mais lado nenhum. O Porto pode sofrer, pode tremer, mas nunca se entrega. O Braga mostrou argumentos, controlou fases, expôs fragilidades, mas o Porto resistiu. E no futebol, resistir também é vencer. Quando uma equipa mantém a cabeça fria em meio ao fogo, é porque cresceu. Quando vence mesmo sem encantar, é porque acredita. É isso que separa o Porto dos outros, a força de continuar mesmo quando falta o fôlego. É olhar o adversário nos olhos e dizer: podem correr mais, podem pressionar mais, mas nunca vão sentir mais do que nós. Os números não mentem. 28 pontos em 30 possíveis. Um arranque de temporada sólido, intenso, competitivo. O Porto já enfrentou os mais fortes, sobreviveu ao calendário mais duro e chegou ao topo. Agora, vem aí uma fase diferente, com jogos teoricamente mais acessíveis, mas onde o perigo mora na descontração. Farioli sabe que o segredo está em manter o foco, em não se deslumbrar. E ele próprio disse:
temos de continuar com a mesma paixão, o mesmo compromisso, a mesma fome. E é essa fome que mantém o dragão vivo. Os adeptos sentem-no. Cada vitória é celebrada com alma, cada erro é discutido com paixão. Porque o Porto é isso, uma força que não se explica, apenas se sente. E quando o dragão ruge, o país inteiro estremece. Este Porto pode estar cansado, mas está mais vivo do que nunca. É o Porto que ganha a ferros, que não se encolhe, que transforma cada obstáculo em combustível. É o Porto que prefere sofrer a desistir. O Porto que não joga só com os pés, joga com o coração. Por isso, que venham os próximos desafios, com Famalicão, Estoril e tudo o que vier pela frente. Porque enquanto houver alma, o Porto nunca cairá. E se cair, levantará com o dobro da força. O Porto nunca desiste, apenas recua para saltar mais alto. Contra tudo e contra todos, o Porto continua a escrever história. E quem sente, quem acredita, quem vive este emblema, sabe que isto não é só futebol, é amor. Se sentiste mesmo, comenta, partilha e mostra ao mundo que o Porto vive em ti. Porque o dragão não se apaga, o dragão renasce a cada vitória.